Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos vindo aí de graças a Deus de mais uma semana e eu tenho certeza que essa foi uma semana de vitória na sua vida, porque aquele Deus que é fiel, Deus que é justo, Deus que é verdadeiro, Deus que é soberano, que é onipotente, que é onisciente, onipresente, um Deus que tudo pode. Eu tenho certeza que essa semana Ele te abençoou mais uma vez e por isso eu não tenho dúvidas que nós estamos aí encerrando uma semana e começando outra debaixo da bênção dele. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, como eu sempre faço, né? Te agradecer por essa oportunidade que você está me dando de poder entrar em seu lar e poder te abençoar. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa liberdade que você me dá de poder estar entrando em seu lar. Quero dizer para você que eu me sinto extremamente honrado por isso. Eu me sinto assim muito feliz com essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã de poder estar entrando em seu lar. Quero agradecer a todos vocês que essa semana me mandaram mensagem pelo meu WhatsApp, me parabenizando pelo programa, pessoas testemunhando, muito obrigado. Isso nos incentiva a trabalhar mais, nos incentiva a cada vez a oferecer e fazer o melhor para o nosso Deus. Muito obrigado a cada um de vocês que me adicionou no WhatsApp, vocês que deixou o seu comentário no Facebook, você que compartilhou também essa mensagem, esse programa. Muito obrigado, Deus te abençoe. Você que está me acompanhando aqui pela TV Meridional, a TV Band, TV Local, Cacoal, Rondônia, Deus abençoe você, tá bom? Não saia da frente do televisor por nada, nada mesmo. Eu estou aqui e eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida debaixo da misericórdia dele para abençoar a tua vida. Por isso eu quero desafiar você a não sair. Muito obrigado a todos vocês da zona rural que têm acompanhado aí. Muito obrigado, tá bom? Pessoas de todos os lados aí têm mandado mensagem. Deus abençoe a vida de vocês. Meu amigo Charles, tá? Meu vendedor, um abraço, muito obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho que você faz aí. Falei para você que mandar um abraço para você, porque você disse, pastor, eu tenho acompanhado, tem sido bênção. Muito obrigado, tá? Enfim, a todos vocês aí, Deus abençoe a vida de vocês. Os nossos irmãos lá do Riozinho, quero mandar um abraço para vocês do Riozinho. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Compartilhe, faça isso, vamos compartilhando aqui, vamos divulgando, porque quanto mais nós compartilharmos, mais nós divulgarmos, automaticamente, naturalmente, mais pessoas serão abençoadas. E eu tenho certeza que você tem uma coisa que é bom fazer, irmãos, isso é bom fazer, é maravilhoso poder abençoar pessoas, poder abençoar vidas. E uma das formas que você vai abençoar pessoas é justamente isso, compartilhando esse programa, compartilhando esse vídeo, divulgando aí. Faça isso, tá? Vamos nos ajudar para que mais pessoas possam ser aí abençoadas e alcançadas em nome de Jesus, tá? Eu quero aqui também agradecer aos meus colaboradores, a Pirâmide, Enivaldo, muito obrigado. Sempre quero aqui lembrar vocês, todos vocês que colaboram para que esse programa fique no ar. Eu quero lembrar vocês que vocês é aqueles que ajudam a obra do Senhor a prosperar. E se não fossem vocês, nós não teríamos condições de estar fazendo esse trabalho de evangelismo. Então, muito obrigado, tá, Enivaldo? Meu amigo lá da Pirâmide, material de construção, precisando construir, reformar, enfim, vai lá, procura o meu amigo Enivaldo lá, que você vai ter um atendimento excelente lá. O Devani lá, que é o gerente daquela loja, faz um trabalho de excelência. A todos os vendedores ali, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Irmã Eronice, do Atacado Monte Sinai. Irmã Eronice tem muitas variedades lá, livros, bíblias, enfim, CDs, DVDs, muita coisa bacana lá, terno, gravata, muita coisa legal lá. Procure a irmã Eronice lá no Atacado Monte Sinai. Muito obrigado, minha querida. Lucas e também o Agnaldo lá da Euromotos, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado por essa parceria, muito obrigado porque vocês têm ofertado, têm ajudado a obra do Senhor ser feita. Deus abençoe a vida de vocês. Está precisando dar uma revisão na sua motocicleta? Está precisando dar uma organizada na sua motocicleta? Vai lá, procure lá os meus irmãos lá, que Deus vai, além de abençoar vocês, eu tenho certeza que a sua moto vai ficar chique, show de bola, top. Vai lá, procure lá,
meu amigo Lucas, lá na Euromotos, tá? Um abraço, Lucas. Eleandro do Posto Machadão. Leandro, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Cara, você é um cara extraordinário. Obrigado por essa aliança, obrigado por essa parceria, obrigado por ser o meu amigo, tá bom? Em nome de Jesus. Meu amigo deputado estadual, Cirone Deiró. Cirone, mais uma vez eu quero te parabenizar pelo trabalho que você tem exercido no estado de Rondônia, em especial aqui na nossa região. Deus abençoe sua vida. Tenho certeza que tem valido a pena os nossos votos, né? Nós que votamos em você, te apoiamos. Estamos felizes com o seu trabalho, tá? Deus te abençoe no nome de Jesus, que você possa continuar sendo um canal de bênção para esse estado de Rondônia, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero aqui agradecer todos os meus colaboradores e dizer para vocês que vocês são uma bênção na minha vida e muito obrigado por essa parceria. E também não posso esquecer aqui do João, lá da Pisão. João, obrigado. Pisos e revestimentos, preço camarada, atendimento 10, vai lá, procura o Diego, lá o nosso gerente, e você vai ter um atendimento extraordinário lá. Fala, Diego, pastor Zenaldo lá do programa Palavra de Vida, pastor Zenaldo lá do pastor da SEMA, da comunidade evangélica do Ministério Ágape, disse para mim vir aqui, que eu vou ter um atendimento bacana e um preço legal. Pode ir lá, em meu nome, que eu tenho certeza que você vai ter um preço bem legal lá, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Eu preciso ir para um intervalo comercial, mas eu já volto rapidinho, como eu sempre faço, com a palavra de Deus para a sua vida, uma palavra tremenda para a sua vida. Deus vai falar tremendamente ao seu coração, então já se prepare para receber, porque eu sei que Deus vai falar com você, tá? Enquanto isso, eu quero incentivar você mais uma vez. Compartilhe, divulgue isso aí, divulgue esse programa, faça acontecer, abençoa vidas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir aquilo que eu vou ministrar hoje. Então não perca essa oportunidade, já manda mensagem para o vizinho, para a vizinha, para a mãe, para o tio, para os irmãos, enfim, divulgue, porque aquilo que eu trouxe no meu coração hoje para liberar sobre a sua vida pode mudar a sua forma de viver, tá? Em nome de Jesus, eu vou e eu já volto, mas é rapidinho mesmo, é muito rápido. Um abraço. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Programa Palavra Viva. Apoio, deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Pessoas especiais merecem presentes especiais da Livraria e Atacado Monte Sinai. Bíblias, bolsas, carteiras, camisetas, canecas, pelúcias, óculos, porta-retratos, flores, utilidades, artigos para decoração, preços especiais à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Promoção exclusiva em CDs e DVDs. Vários livros com 50% de desconto à vista. Livraria e Atacado Monte Sinai, em um só lugar. Rua General Osório Centro. Bom dia! Falei para vocês que eu voltava rapidinho, pois é, já voltei. Lembra da promessa que eu fiz para vocês antes de sair para o intervalo comercial? Que eu voltaria com a palavra de Deus para a sua vida? Pois é, eu tenho certeza que a palavra que está no meu coração vai abençoar a sua vida. Por isso eu vou dar mais um tempinho para você e eu vou incentivar você mais uma vez. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse programa. Você que está me acompanhando aqui pela TV Meridional, a TV Band, TV local de Cacoal. Deus abençoe sua vida. Já manda mensagem aí, fala, olha, agora está passando um programa muito bacana, muito legal. Lembrando que esse programa ele passa aos domingos, ao sábado e também com reprise aos domingos. Então você que por algum motivo não conseguiu assistir no sábado, pode também acompanhar no domingo aqui pela TV Band. E ajude aí, vai, compartilhe, divulgue. Vamos mais uma vez alcançar a maior quantidade de pessoas possível através do Evangelho.
E se tem algo que tem potencial para mudar a vida das pessoas, chama-se Evangelho. O Evangelho, onde ele chega, ele muda a história de pessoas. Há 12 anos atrás, o Evangelho chegou na minha vida, Jesus chegou na minha vida e mudou a minha história de vida. Me tirou das drogas, me tirou do mundo de pecado, me tirou do mundo de crimes, né? E me fez um servo dele. Então eu quero desafiar você também a compartilhar para que essa palavra possa chegar na casa de pessoas, na vida de pessoas e também mudar a história dela. Depende de você. Seja você um abençoador. De que forma? Compartilhando e ajudando aí que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje eu quero falar com você com o tema Sendo um Noé na minha geração. Nós vivemos em uma geração. O que é a geração? Qual que é a sua geração? A geração sua é que você vive hoje, né? Eu estou vivendo a minha geração. E na minha geração eu tenho aí tentado fazer o máximo possível para fazer a diferença na geração e no meio no qual eu estou inserido. E por que falar sobre sendo um Noé na minha geração? Por quê? Por que Noé, pastor? Por que o senhor quer falar justamente sobre Noé? Conforme eu estiver ministrando essa palavra, descrevendo essa palavra, você vai compreender o porquê o Noé na minha geração. Gênesis capítulo número 6, versículo número 5, se você está com a sua Bíblia e abre a sua Bíblia aí fazendo favor, diz bem assim, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faz compartimentos na arca, reveste-a com betume por dentro e por fora. Versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe havia ordenado. Algumas versões diz que assim fez Noé, conforme tudo o que Deus tinha direcionado ele a fazer. E aí, como eu estava falando, talvez você pode perguntar, pastor, por que ser um Noé nessa geração? Por que não ser talvez um Samuel, né? A geração de Samuel, que é muito famosa? Por que não ser um Davi na minha geração? Por que não ser um Pedro na minha geração? Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia ela é repleta de histórias boas, mas também de histórias más. Eu costumo dizer, se nós fôssemos torcer a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, se nós fôssemos torcer ela, provavelmente iria pingar sangue. Tantas histórias de violência que há na Bíblia. Por que falar de Noé? Porque eu penso que todas as gerações, todos os tempos bíblicos que se tinha, que já se passou, eu penso que o tempo mais difícil que quem viveu foi Noé. Tempo de crise espiritual, um tempo de maldade humana, um tempo de falta de princípios, um tempo de falta de equilíbrio humano. Eu penso que foi Noé que viveu isso. A Bíblia diz claramente que as pessoas, elas eram, o pensamento delas, melhor dizendo, os pensamentos delas eram continuadamente má. As pessoas da época já não pensavam nada de bom. Por exemplo, você pensa, olha, chegou o final de semana, eu vou agora ficar com a minha família tranquilo, eu vou fazer um churrasco aqui em casa, vou convidar um amigo para vir aqui em casa, vou ter momentos com os amigos. Quando chegar mais à noite, eu vou congregar, eu vou para um culto, eu vou adorar a Deus, né? Então você pensa em coisas boas. Mas o povo da época aqui, a Bíblia diz claramente, no versículo 5 do capítulo número 6, que a mentalidade deles era continuadamente má. Eles só pensavam, desculpa o termo, mas eles só pensavam em desgraça. Eles só pensavam em coisas ruins. Tudo que eles planejavam, que eles pensavam ou que eles projetavam
Era uma forma, talvez, de passar alguém para trás. Era uma forma, talvez, de matar alguém. Tudo que eles pensavam era naturalmente, a mentalidade deles era coisas horríveis e coisas ruins. E detalhe, não havia a mínima possibilidade deles mudarem o pensamento deles. Tanto é que quando Deus olha para a terra, quando o Senhor examinou o coração da raça humana, o Senhor percebeu que os homens, eles já não tinham mais capacidade mental ou espiritual de se arrepender. Quando Deus olha para a terra, Deus percebe que a terra está tão corrompida, que o trem está tão feio aqui na terra, está tão horrível aqui na terra, que o Senhor olha e fala, olha, não tem mais o que se fazer. O coração deles já está contaminado pelo pecado, eles já não têm mais capacidade de arrependimento. Sabe uma alusão que eu faço aqui? Uma comparação que eu faço com essa raça, com essa sociedade da época de Noé? Eu faço um comparativo com Lúcifer. Porque muitos perguntam, pastor, por que Deus não perdoa Lúcifer? Porque Deus não perdoa quem não se arrepende. Porque o princípio do perdão é arrependimento. Se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. Então, o primeiro princípio para se haver perdão de pecados, chama-se arrependimento. Já falei sobre isso aqui nesse programa. E esse povo aqui, quando Deus olha para eles, Deus não vê neles a capacidade de arrependimento. E lembre-se, Noé está envolvido nessa sociedade. Noé está envolvido em meio a este povo. Noé está envolvido a meio a essa geração. Então você está conseguindo compreender por que hoje eu quero falar sobre a geração de Noé, sobre nós nos posicionarmos como Noé nessa geração. E uma outra coisa que eu penso também, talvez essa seja uma das decisões mais difíceis que Deus tomou no céu. Talvez, não sei se para Deus existe alguma decisão difícil. Mas, de uma forma mais prática, para você conseguir entender o que eu quero falar para você, eu penso que no céu, Deus olhou para a terra e falou, eu vou ter que destruir o homem. E lembra-se que Deus é apaixonado pelo homem. E lembra-se que Deus ama o homem, Deus nos ama. Deus ele não suporta os nossos pecados, mas Ele nos ama como nós somos. Agora você imagina Deus olhando do céu para a terra e dizendo, olha, eu vou ter que destruir a terra, porque esses homens eles não têm mais capacidade de arrependimento. Então eu vou ter que destruir. E é isso que acontece aqui na época de Noé. Então não foi uma decisão fácil para Deus, não foi uma decisão que Deus olhou e falou, ó, eu vou destruir a terra. Deus não falou isso brincando, rindo, não. Eu imagino que o Senhor falou isso com a tristeza no coração, dizendo, olha, eu fiz um homem, dei o melhor para o homem, preparei o jardim para o homem, mas esse homem agora se perdeu. E Noé, mais uma vez, inserido nessa geração. Ah, pastor, mas o senhor não vai encontrar defeitos em Noé? Lógico que nós vamos encontrar defeitos em Noé. Tanto que a palavra diz que não há ninguém justo. Não há um que nunca pecou, com exceção de Jesus. Não. Todos os homens de Deus, todos os homens que têm histórias bíblicas, homens que fizeram a diferença na sua geração, foram homens que cometeram pecados. Foram homens que cometeram erros. Foram homens que cometeram alguns erros e pecados que nós olhamos hoje e pensamos, como que o homem de Deus pode fazer algo como isso? Por exemplo, nós fomos olhar para a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí você olha, qual foi o pecado de Davi? Além de cometer um adultério, manda ainda assassinar um homem. Então todos os homens bíblicos, e também Noé, era um homem suscetível ao erro. Era um homem que também pecava, mas era um homem que em meio à sua geração, ele se mantinha puro, reto perante Deus. Agora por quê? Porque ele sabia que era Deus, ele reconhecia Deus na vida dele. E eu penso que todos os personagens bíblicos, inclusive Noé, sempre vai nos trazer dois tipos de influência. Uma influência positiva e uma influência negativa. Nossa, pastor, Davi vai trazer uma influência negativa do que você está falando? Sim. Porque eu olho para a história de Davi, eu olho para os pecados de Davi e eu digo, eu não quero cometer esse pecado. Eu não quero fazer como Davi fez. Estou sujeito a isso? Sim, estou sujeito a isso, mas eu não quero. Então quando eu olho, eu falo, ó, essa é uma forma de ser que eu não quero ser. Mas quando eu olho a adoração dele, a entrega a ele, a retidão dele a Deus, o compromisso que ele teve com Deus, aí eu digo, não, eu quero ser como Davi. Então tudo na vida serve como alinhamento de influência para nós. Porque todos tiveram acertos extraordinários, mas também cometeram erros horríveis.
Agora, antes de eu falar para você sobre nós sermos na geração de Noé, primeiro eu preciso explicar para você quem foi Noé. Talvez você pergunte, pastor, mas quem foi Noé? Por que o senhor quer falar deste homem? Deixa eu falar para você quem foi Noé. Primeiro, Noé, Gênesis capítulo 5, versículo 29. Noé era filho de Lameque. Seu nome no hebraico, que na verdade é Noah, né? Significa repouso. Por que significa repouso? Porque diz bem assim, pelo que disse Lameque, seu pai, quando nasceu Noa, ou Noé, a quem chamou de Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, a quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. O que Lameque diz aqui do seu filho Noa? Ele diz, olha, este que está nascendo vai trazer consolo para nós, vai trazer um tempo de paz, um tempo de refrigério para nós. Então Noé, ele nasce debaixo de uma expectativa, de uma esperança, para que o povo pudesse viver debaixo de uma paz. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que a terra estava amaldiçoada. Agora, algumas qualidades de Noé. A primeira qualidade que fala sobre Noé, fala que Noé era um homem justo. E aí eu quero começar a falar com você sobre justiça. Para nós aprendermos o princípio de justiça. Vivemos em um mundo no qual está contaminado. Vivemos num mundo no qual a fé tem sido cada vez mais abalada. Vivemos num mundo no qual as pessoas têm perdido a sensibilidade do que é justo, do que é ser justo, do que é viver debaixo de uma justiça. E quando eu vou olhar para essa palavra justo, né, que não era um homem justo, no original, no hebraico, é uma palavra que significa tzadik. Tzadik. O que significa tzadik? Qual é o termo que isso foi usado? Tzadik significa justo, certo, leal, correto, reto e daí por diante. Tudo que traz sinônimo a isso, essa palavra justo no original, ela vem revelar para nós. E o interessante é que encontramos essa palavra tzadik nas escrituras por 219 vezes, sendo 162 no Antigo Testamento e 57 no Novo Testamento. Agora, por que ser justo, pastor? Por quê? Não era um homem justo. Agora, eu fico assim pensando, e fico aqui com os meus neurônios aqui, como que será ser encontrado justo no céu vivendo na terra? Quem falou que não era justo não foi um homem natural. Quem falou que não era justo foi Deus. Não foi um amigo de Noé que escreveu esse livro aqui, dizendo essa passagem aqui, dizendo, não, Noé foi um homem justo. Não foi um amigo. A Bíblia diz que Deus vê em Noé uma justiça, que Deus encontra em Noé um homem justo. Sabe, queridos, isso nos chama muito a atenção, isso nos leva a nós vivemos uma identidade de justiça para com Deus. Agora, pastor, por que ser justo? Primeira coisa, você tem que saber por que nós temos que ser justo. Já que nós aprendemos o que é ser justo é ser leal, é ser reto, é ser correto, né? É ser certo. Isso é ser justo. Agora, pastor, por que ser justo em um mundo de tanta injustiça que nós vivemos? Por que, pastor, ser correto no mundo no qual a grande maioria das pessoas não buscam ser correto? Por que eu tenho que ser correto? Primeira coisa, porque você tem que ser correto, porque você tem que ser justo. A primeira coisa, porque o Deus que você serve é um Deus que é justo. Agora, se eu sirvo um Deus que é justo, como é que eu vou ser injusto? Se eu sirvo a um Deus a quem tem a justiça, como é que eu vou praticar a injustiça com alguém? Se eu sirvo um Deus que ele tem prazer em nós sermos corretos, por que eu vou buscar em ser incorreto ou incoerente? Não! Se eu sirvo a Deus, eu tenho um compromisso com Ele. Se eu sirvo a Deus, eu tenho um compromisso com a palavra dEle. E se Ele encontrou em Noé justiça, e se Ele encontrou em Noé um homem justo, mesmo vivendo naquela época de dificuldades, naquela época no qual o pecado predominava e a maldade predominava na terra. Agora, por que eu vou buscar a injustiça, assim como um exemplo do mundo? Primeiramente, porque eu não estou no mundo. Primeiramente, porque eu tenho compromisso com Deus que é justo, que é reto, que é correto. Então eu busco a justiça em meio à sociedade no qual eu vivo. Mateus capítulo 5, versículo 6 vem dizer: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Sabe, queridos? Sabe uma coisa que nós precisamos entender quando Jesus disse aqui que bem-aventurados serão aqueles que têm sede e fome de justiça? Porque o que é justiça, pastor? Tem muitas pessoas que confundem justiça com vingança. Porque as duas coisas elas andam tão aliadas, tão paralelas, que algumas vezes nós não conseguimos discernir se de fato eu quero justiça ou se de fato eu quero vingança. Quer ver um exemplo bem básico para você entender melhor? Alguém faz o mal para você, alguém furta o seu lar, né? Alguém faz o mal para um parente seu. Você procura as nossas justiça, autoridade, aí você vai lá e você registra uma ocorrência. Aí quando prende aquela pessoa, sabe, será que você quer justiça ou será que você quer vingança? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo, não, eu quero justiça, mas na verdade o coração está tomado por um sentimento de vingança, porque o sentimento de vingança ele anda muito em paralelo com o sentimento de justiça. E Jesus disse que os bem-aventurados serão aqueles que buscam justiça. Cuidado para você, ao invés de estar buscando justiça, você não está buscando vingança. Porque Noé não buscou vingança. Noé buscou ser justo perante Deus. E Noé teve, volto aqui mais uma vez a mencionar, que Noé teve o grande privilégio de ser chamado por justo, não por homens, mas de ser reconhecido como justo, ainda no céu, vivendo na terra. Ser reconhecido como justo perante Deus. E essa é uma das coisas que nos motiva a cada dia termos uma vida de retidão aqui na terra. Entendeu? Porque eu precisava falar sobre ser um Noé na nossa geração. Entendeu? Porque nós precisamos buscar a retidão de Deus. E quando eu penso isso, eu penso porque o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Quer mais um motivo para você ser justo? Para você imitar a Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus justo. Sabe o que a palavra diz? Que mesmo quando eu sou injusto, mesmo quando eu cometo os meus pecados, Ele continua sendo justo, Ele não pode mudar a sua essência. Deus não pode mudar a sua essência, Ele continua sendo justo. Então você quer se tornar parecido com Deus? Você quer se tornar parecido com o Abba, com o papai? Então busca retidão na sua casa, busca retidão nos seus negócios, na sua empresa, na sua vida. Busca a sua retidão para com a sua família e para com Deus. Aí nós nos tornamos parecidos com o Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, sede imitadores de Deus. Precisamos imitar ao Senhor também na sua justiça. Uma outra coisa interessante, que eu volto aqui a perguntar, por que ser justo, pastor? Uma outra coisa interessante, para prosperar. Você quer prosperar em todas as áreas, inclusive na área financeira? Você quer prosperar? Além de trabalhar, além de ser um administrador. Porque tem muitas pessoas que trabalham muito, mas não conseguem administrar aquilo que tem. Final de semana, eu pregava lá na SEMA e eu falava justamente sobre isso. A responsabilidade que você precisa ter com aquilo que fica nas suas mãos. Porque tem muitas pessoas que elas são retas para com Deus nos dízimos, nas ofertas, sabe? Ela recebe, ela já separa o que é de Deus, ela não mexe no que é de Deus, ela já separa, mas ela é totalmente irresponsável com os 90% que fica nas mãos dela. Ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade com aquilo. Então você, por que ser justo? Também para prosperar. Como o senhor diz isso, pastor? Veja bem o que diz o salmista no Salmo de número 12, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Você quer crescer? Você quer florescer? Aprenda o princípio da justiça. Veja o que diz o sábio Salomão em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que Salomão diz aqui? Que a luz dos justos é como o amanhecer. Vai brilhando, vai chegando o dia, até que chega o dia perfeito, sabe? Até que o sol aparece e diz, agora não tem mais escuridão, agora o dia já chegou. Assim é ser justo. Então se você quer prosperar, aprenda o princípio da justiça. Porque se tem algo em Deus que é infalível, é a lei da semeadura. Deus, Ele não fala na sua palavra. E a lei da semeadura, ela é infalível. Salomão diz que aqueles que ganham dinheiro com a injustiça traz para si perturbação. Quantas pessoas que não conseguem dormir
Quantas pessoas que não conseguem ter paz. Sabe por quê? Porque vive em uma injustiça. Pessoas que não conseguem ter descanso porque vivem em uma injustiça, porque vivem no mundo de injustiça. Pessoas que não conseguem ter tranquilidade, porque tudo que conquista é através da injustiça. Passando alguém para trás, usurpando uma outra pessoa, mentindo para outra. Sabe? São pessoas que elas não têm paz de espírito. Agora, quais são as pessoas que têm paz de espírito? São as pessoas que são como Noé, sabe? Que pratica a justiça. Lembra que eu falei para você que Deus queria falar com você? Pois é, isso é verdade. Nós precisamos buscar a justiça do Senhor. Amém? Eu preciso agora mais uma vez honrar aos meus colaboradores. Eu preciso ir para o intervalo comercial e eu volto rapidinho dando continuidade nessa palavra. Fique comigo, não sai não. Por favor, lembra daquilo que eu falei. Compartilhe essa palavra. Abençoa vidas. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Marque essa pessoa aqui no Facebook. Compartilhe com ela. Você que está comigo aqui na TV Bandeirantes. Não saia não. Manda uma mensagem para alguém. Diz, olha, o pastor Zenaldo está ministrando uma palavra aqui tremenda. Assista aí. Acompanhe essa palavra para você ver o que Deus está falando aqui. Eu quero também convidar você. Nós estamos em festividade. Começou ontem a nossa festa, na sexta-feira. Bênção, foi bênção de Deus. Hoje tem mais, tá? Aniversário da SEMA. 5 anos. 5 anos da SEMA em Cacoal. Eu quero convidar você a estar conosco hoje a partir das 19h30. Venha, Deus tem uma palavra para você. Pastor Lucas Santana vai estar conosco hoje. Um dos adoradores desse Brasil. Homem de Deus vai estar conosco hoje. Venha receber a palavra do Senhor. A SEMA fica aqui na Avenida São Paulo, próximo ao Ministério Público. Tá? Qualquer coisa você pode mandar mensagem aqui que eu posso te mandar a nossa localização e eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Venha receber mais do Senhor e venha adorar a Deus conosco. Tá? Eu já volto rapidinho para finalizar essa palavra aqui. Amém? Eu já volto. Se você pensou em construir ou reformar, o nome que vem à cabeça é Pirâmide Materiais de Construção. Uma loja ampla, climatizada e confortável para que você tenha mais tempo para comprar. Do básico ao acabamento você encontra aqui na Pirâmide, Universo da Construção. Tudo em parte elétricas, pisos, cimento, areia, pedras, tintas, banheiros e ferramentas. Uma loja completa de Cacoal e região. Temos o menor preço da cidade e ainda cobrimos o preço da concorrência. A Pirâmide quer ver você feliz, realizando o sonho da sua construção com as melhores marcas do mercado. Vem pra Pirâmide, aqui sua obra fica bem mais em conta. Programa Palavra Viva. Apoio Deputado Cirone Deiró. O deputado que tem um novo olhar para o futuro e trabalha todo dia para ele chegar logo. Pessoas especiais merecem presentes especiais da Livraria e Atacado Monte Sinai. Bíblias, bolsas, carteiras, camisetas, canecas, pelúcias, óculos, porta-retratos, flores, utilidades, artigos para decoração, preços especiais à vista ou parcelado em até 6 vezes no cartão. Promoção exclusiva em CDs e DVDs. Vários livros com 50% de desconto à vista. Livraria e Atacado Monte Sinai, em um só lugar. Rua General Osório Centro. Viu, gente? Bom dia! Falei para vocês que eu voltava rapidinho, foi só o tempo de você tomar uma água e também de nós honrarmos nossos colaboradores, né? Porque são pessoas que têm abençoado essa obra para mim continuar aqui na televisão, também nas redes sociais, no YouTube. Você sabe que a gente precisa de pessoas que nos apoiam a fazer a obra, né? Então por isso que eu fui para o intervalo comercial. Mas eu já voltei. Lembra aquele que eu pedi para você compartilhar, para você divulgar essa palavra? Lembra que eu falei para você estar aí mandando mensagem para que os amigos possam assistir? Pois é. Eu falei para você que fazendo assim você vai ser um abençoador. E a intenção aqui é justamente essa, é abençoar, tá bom? Espero que você tenha feito. E mais uma vez eu quero aqui reforçar para você o convite para você estar conosco hoje, lá na SEMA, às 19h30. Tem um culto maravilhoso hoje lá. É nosso aniversário, estamos felizes porque Deus tem nos honrado. 5 anos em Cacoal.
Deus tem nos abençoado tremendamente. Até aqui nos ajudou o Senhor e eu conto com a sua presença hoje lá. Vai lá hoje nos fazer uma visita. Temos a festividade, começou ontem, na sexta-feira, mas ainda tem hoje e encerra amanhã, tá? Hoje tem uma janta bem bacana lá, tá? Vou avisar para você. Hoje tem uma janta bem legal lá depois do culto. Vamos jantar conosco, tá? Você é meu convidado em nome de Jesus. Amém? Lembre-se que eu estou falando da geração de Noé. Falei para vocês aqui sobre nós sermos um na geração de Noé. Lembra que eu falei isso? E aí até agora eu falei sobre que Noé era um homem justo. Expliquei para vocês o termo de justiça, que é ser reto, que é ser correto, né? Que é ser honesto, que é ser leal. E Noé, na sua época, ele era dessa forma. Mesmo que talvez ele fosse o único da época que fosse assim. Porque vocês também se lembram que o pensamento, a mentalidade do povo era continuadamente má. Tanto que Deus decidiu destruir a terra. Por quê, pastor? Porque o povo já não tinha mais capacidade espiritual de se arrepender. O povo já não sabia mais o que era arrependimento. E mesmo em meio àquele povo corrompido, mesmo em meio àquele povo mau, Noé continua sendo um homem justo, honesto perante Deus e também perante a sociedade. Às vezes tem pessoas que querem ser honestas perante Deus, mas não conseguem ser honestas perante a sociedade, tá? E uma outra coisa que eu vejo em Noé, Noé era bom no meio dos maus. Eu vou repetir, Noé era um homem bom no meio onde só tinha pessoas maus. Olha o que diz aqui o versículo 5 e também o versículo 8. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuadamente má. Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor. Veja bem, querido, entenda algo. O difícil não é você fazer o que é certo quando todos estão acertando. O difícil não é você fazer o que é certo quando todos estão acertando. O difícil é você não fazer o que é errado quando todos estão errando. O difícil é você não fazer o que é errado quando todos estão errando. O segredo, na grande maioria das vezes, não é você ser bom no meio dos bons, mas é você ser bom no meio dos maus. Porque no meio do bom todo mundo é bom, queridos. Sabe aquele negócio que no meio dos crentes todo mundo é crente? É. Agora eu quero ver você ser bom quando as pessoas tudo estão praticando o mal. Quando a mentalidade das pessoas é que ser bom é algo errado. Porque para as pessoas daquela época, Noé era o único que andava em lealdade. Ou seja, Noé andava em direção oposta ao mundo. Você já pensou nisso? Que dificuldade que Noé enfrentava na sua época? Noé, na verdade, ele era o chato da época, né? Porque você já pensou, você está numa sala de aula, e eu tenho certeza que você já passou por isso, na minha época de escola e também na minha época, quando eu estava concluindo um curso na faculdade, eu me lembro que quando as pessoas falavam bem assim, gente, amanhã ninguém vai vir para a aula, amanhã vamos fazer, né? Quando alguém dizia assim, ó, eu vou vir, eu não vou faltar na aula não. Alguém dizia, mas você é chato, hein? Mas o que a pessoa estava fazendo era certo ou não era? Era correto. Mas então ela era tida como chata. Agora você imagina ou não é na época, na sua época, no qual quando passar as pessoas para trás, enganar as pessoas era algo normal, não é dizer, não, eu não faço isso não, eu não concordo com isso, isso é errado. Imagine quantas pessoas caçoavam com Noé, no termo nosso, zoavam com a cara de Noé, tirava sarro de Noé, mas mesmo assim ele se posicionava com sua bondade. E eu volto a falar, o difícil não é você fazer o que é certo quando todos estão acertando. O difícil é você não fazer o que é errado quando todos estão errando. Ou seja, é você acertar quando todos estão errando. Porque para você fazer isso, você vai sempre andar em direção oposta àquilo que as pessoas querem que você anda. Para você ser certo no meio do errado, alguém vai estar sempre insatisfeito com você. Agora imagina quantas e quantas pessoas criticavam Noé. Porque na época de Noé, ele era o esquisito da época. Ele era o esquisito, ele era o chato da época. Ele era o inconveniente. Quando ele via, falava, já viu Noé, que o cara é chato, hein? Nossa, aquele Noé já era insuportável. Nossa, como dá pra ficar perto daquele cara? Aquele cara quer fazer o trem tudo certinho, tudo corretinho. Mas enquanto na terra as pessoas não gostavam dele, enquanto na terra as pessoas iam em direção oposta àquilo que ele pensava que era certo,
no céu, a história dele estava sendo escrita. Deixa eu falar algo para ti. Nós estamos na terra somente por momentâneo, somente de passagem. O nosso estar aqui na terra é momentâneo, é passageiro. De fato, o que vale a pena é a vida após a morte, querido. O que nós estamos passando aqui, vivendo aqui, é algo muito passageiro, é momentâneo. E diga-se por isso, é muito rápido. Nossa, pastor, quem vive 90 anos é muito rápido? Lógico que é rápido. Ao se comparar com a eternidade, não tem nem comparação. Porque o que é a eternidade? É aquilo que não tem fim. E a vida após a morte é o que de fato vale a pena, porque é a eternidade. E Noé, então, ele buscava agradar a Deus na sua época, mesmo que ele fosse o único da terra que fazia isso. Só sabe por quê? Porque ele pensava em um propósito maior que era o céu. E a nossa vida, queridos, nós precisamos ser respaldados por histórias de homens como Noé. Então nós precisamos buscar ser um da geração de Noé. Além de ser o estranho, era o esquisito, era o chato da época, era aquele homem que era motivo de chacota da época. Sabe por quê? Porque ele era o bom no meio dos maus. Deixa eu te perguntar algo. Quando você sai da igreja, que acaba o culto, na segunda-feira você chega no seu trabalho, como é que é você lá? Quando você está na rua, como é que é você lá? Quando você vai praticar um esporte dentro de uma quadra de futebol, dentro de um campo de futebol, como que é você lá? Você é só mais um que está lá no meio lá, ou você é aquele que faz a diferença? Ou você é aquele que as pessoas olham para você e vê Jesus na sua vida? Porque isso é fundamental, queridos. É fundamental nós sermos o correto no meio dos errados. Ah, pastor, mas às vezes quando eu falo assim, as pessoas ficam me criticando. E aí, o que Deus está pensando de você? O que Deus está achando de você? Isso para você não é importante não, porque para mim isso é importante. O que Deus está achando a meu respeito. Então por isso, irmãos, nós andamos em direção oposta ao mundo. Nós somos exemplo de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. E Jesus na sua época, ele andava em direção oposta aos desejos mundanos. É como se todo mundo, se todos estivessem em direção a Cuiabá. E dizendo, não, Cuiabá que é o lugar certo, é direção para Cuiabá que nós vamos, lá que é o lugar, nós vamos para lá. E você dissesse, não é Cuiabá, eu vou em direção a Porto Velho. Ou seja, em direção ao oposto. E não era assim na sua época, estava sempre em direção oposta às pessoas. Então eu imagino que as outras pessoas não tinham muito prazer em estar próximo de Noé. Porque tudo que Noé falava era com retidão, era com coerência, era com posicionamento. Então eu penso que na sua época foi muito difícil ele se posicionar como um homem justo. Assim como na época de hoje também não é fácil. Assim como hoje o pecado está aí, é difícil. A nossa luta contra o pecado é diária, assim como Noé. Mas nós precisamos olhar para a história de homens como Noé e buscar inspiração nessas histórias e dizer, peraí, eu quero ser o Noé na minha geração. A geração de Davi foi muito bacana, a geração de Samuel foi muito bacana, mas eu vou querer ser um de Noé, porque na época de Noé era muito difícil servir a Deus. Muito, muito, muito difícil. E uma outra coisa que eu quero falar, e eu quero finalizar por aqui, e eu quero mais uma vez desafiar você a compartilhar esse programa Palavra Viva, nas suas redes sociais, no seu Facebook. Eu quero incentivar você a fazer isso, sabe? Eu quero sempre incentivar você a fazer isso, porque eu quero sempre que você abençoe vidas. E eu quero sempre te convidar você a nos fazer uma visita e também fazer pedido de oração. Aqui embaixo, no televisor, tem o meu telefone de contato. Manda mensagem, pastor, eu estou precisando de oração. Pastor, olha, me ajuda, tá difícil. Eu quero ser um canal de bênção na sua vida, tá bom? E uma outra coisa para nós finalizarmos por aqui, veja bem, algo que me chama também a atenção na vida de Noé foi justamente o fator que Noé deixou de fazer o que gostava por um propósito maior. Sim, o fazer o que não gosta por um propósito maior. Como assim, pastor? Deixou de fazer o que gostava por um propósito maior. Do que você está falando? Você se lembra qual que era a profissão de Noé? Noé nunca foi carpinteiro. Apesar que Deus chama ele e diz, Noé, faz uma arca, ou seja, constrói uma arca, fabrica uma arca. Mas Noé não era carpinteiro. Noé era agricultor. Noé trabalhava com vinha. Noé tinha uma plantação de uvas. Então ele deixou de trabalhar com a vinha,
ou pelo menos teve que dedicar na construção de uma arca para um propósito maior. Que propósito era esse, pastor? Salvar a família dele. Porque se Noé não constrói a arca, naturalmente a família dele ia se perder, porque o dilúvio viria. Deus falou, Noé, constrói a arca porque eu vou fazer chover. A chuva eu vou fazer vir. Agora está na sua responsabilidade construir a arca para salvar a sua família. O que eu entendo aqui? Que ele deixou de fazer o que gostava por um propósito maior. Aí deixa eu te perguntar, do que você tem conseguido abrir mão pela sua família? Do que você tem conseguido abrir mão, talvez, no meio social onde você está vivendo por um propósito maior? Isso é fundamental em nossas vidas, sabia? Nós sairmos do nosso egoísmo, sairmos daquele mundo no qual nós só fazemos o que nós gostamos, porque só pensamos em nós. E automaticamente nós não conseguimos abençoar ninguém, não conseguimos ajudar ninguém, não conseguimos mudar a história, a vida de ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque não temos um propósito maior. Noé, ele deixa a vinha por um tempo, primeiro ele tem que abrir mão da vinha por um tempo para construir a arca, porque havia um propósito maior. Quantas pessoas seriam abençoadas se você fizesse algo por um propósito maior? Quantas pessoas seriam abençoadas? Para finalizar, eu quero ler Isaías capítulo 53, versículo 1 a versículo 10. Presta atenção nesse texto aqui. A Bíblia se resume nesse texto aqui. Olha que interessante. Quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo com o renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não vimos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dor, experimentado no seu sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerássemos aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Todos nós, entenda bem, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele de nós, todos, fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado pelo juiz opressor, e a sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das nossas transgressões. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, Jesus, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, presta atenção nisso aqui, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe o que eu entendo aqui nesse texto, irmãos? Eu preciso até corrigir algumas falhas minhas. A Bíblia diz claramente aqui que foi da vontade do Senhor, foi da vontade do Pai, que o Filho viesse à terra morrer, sofrer, morrer em nosso lugar. Foi por um propósito maior que Jesus veio morrer em nosso lugar. Quando Deus olha no céu, Ele olha no seu Filho, eu penso, Ele fala, filho, tem que ser você. Então foi um desejo de Deus. Eu vou ratificar isso. A Bíblia diz aqui no versículo 10, de Isaías capítulo 53, que foi um desejo do Pai, foi um desejo do Senhor, que o Filho viesse sofrer em nosso lugar. Agora, porque foi um desejo do Pai, o que você deseja? Aquilo que você gosta. Ah, pastor, então o Pai gostou do sofrimento do Filho? Não. Mas foi necessário. E por ser necessário, houve um propósito maior. Então houve um propósito maior que Jesus viesse sofrer em nosso lugar, queridos. Então o Pai abriu mão do Filho no céu por um tempo. E o Filho abriu mão do céu por um tempo. Diga-se por sinal,
No céu não tem sofrimento, no céu não tem crise, no céu não tem problema, no céu não tem pecado, no céu não tem justiça, no céu não tem angústia. E Jesus abriu mão de tudo isso por um propósito maior. Agora, que propósito maior era esse? Eu e você. Nós éramos o propósito maior que o Cordeiro veio morrer em nosso lugar. Nós éramos o propósito maior do sacrifício de Jesus. Eu e você somos o propósito maior. Então, nós somos resultados de um propósito maior. É por isso que ele abre mão do céu. Por isso que ele abre mão do tempo de paz, de alegria. 33 anos na terra para um propósito maior. Sabe para quê? Para nos salvar. E eu quero mais uma vez afirmar isso. Você é o propósito maior de Deus. A sua vida é o propósito maior de Deus. Talvez você pense, pastor, eu não sou importante para tal pessoa não gostam de mim, tal pessoa não me quer por perto, mas deixa eu falar algo para você. Jesus quer você por perto. Jesus te ama. Você é o propósito maior de Deus. Você é o propósito maior pelo qual ele morreu, pelo qual ele se entregou, pelo qual ele sofreu. Você é o propósito maior. Nós somos o propósito maior do Senhor. Noé teve que abrir mão de algo, de um propósito maior. Volto a falar. Noé era alguém que trabalhava com plantação, com uva. Mas ele abriu mão desse propósito maior, que foi a plantação de uva. E foi construir uma arca para salvar a sua família. Deus olha para o filho e abre mão do propósito maior, que é ter o filho próximo dele, para mandar Jesus para a terra. E por 33 anos, nascer, crescer, sofrer e morrer em nosso lugar, por um propósito maior. Aí eu te pergunto, o que você tem feito por um propósito maior? E o que você tem abrido mão por um propósito maior? Pastor, eu decido que eu não vou perdoar. Aí você está vivendo um propósito menor. Agora, um propósito maior é mesmo você sabendo que você está correto, mesmo sabendo que você tem razão, você diz, não, eu vou abrir mão, eu vou perdoar você por um propósito maior. Qual é o propósito maior? É você morar no céu. É você ter direito a ir morar junto com Jesus. Esse é o propósito maior. É nós irmos para o céu. O propósito maior aqui na terra, irmãos, não é nós conquistarmos bens, não é nós prosperarmos financeiramente. Tudo isso pode acontecer, como eu falei, se você for uma pessoa justa, isso pode acontecer com você. Deus pode te abençoar, sim, também aqui na terra. Mas o propósito maior do homem na terra é morar no céu. Esse é o nosso propósito maior. Porque tudo que você fazer aqui na terra, fica aqui na terra. Agora, se você tem feito pensando no propósito maior que é ir para o céu, aí sim está valendo a pena tudo que você faz aqui na terra. Então eu desafio você nessa semana a viver um propósito maior na sua vida. Sendo o Noé nessa geração. Vivendo um propósito maior de Deus na sua vida. Eu convido você a se esvaziar de você mesmo e viver por um propósito maior. Mergulhar num propósito maior. Entrega a tua vida para Jesus. Esse é o seu maior propósito. Amém? E como eu falei para vocês, eu quero finalizar por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês, a todos vocês, quem tem compartilhado essa palavra, que tem mandado as suas mensagens para mim. Isso tem feito muito bem, porque isso tem nos levado a motivar a trabalhar ainda mais. E tem nos mostrado que nós estamos na direção correta. E continua aí, dando seu testemunho, mandando as suas mensagens, compartilhando, divulgando esse programa, que Deus vai continuar te abençoando, tá bom? Em nome de Jesus, eu preciso finalizar por aqui. Uma semana de bênção para você, uma semana de paz para você, uma semana de prosperidade, uma semana do melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero convidar você a nos fazer uma visita. Vem nos visitar na SEMA. Terei o maior prazer em estar te recebendo, tá? Você é meu convidado. Mais uma vez eu quero falar, estamos em festividade, estamos comemorando o nosso aniversário, 5 anos de SEMA. 5 anos de Comunidade Evangélica, Ministério Ágape, aqui em Cacoal. Você é meu convidado, tá bom? Ontem tivemos uma festa, começamos ontem, na sexta-feira, damos continuidade hoje, no sábado. O pastor Lucas Santana está conosco hoje, a partir das 19h30, tá? E amanhã continua a nossa festa. Em nome de Jesus, quero mais uma vez te agradecer e eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. Deus te abençoe, uma semana de bênção e uma semana de prosperidade para você, em nome de Jesus. Fique com Deus. Programa Palavra Viva. Oferecimento Pirâmide Materiais para Construção. Livraria Evangélica Monte Sinai. Pisão, pisos e revestimentos. Euromotos. Posto Machadão e deputado Cirone Deiró.